a ausência do devocional, um devocional em família. Isso nos atrapalha a ter o padrão que Deus espera que nossa família tenha. Outra coisa que ela diz que nos atrapalha é quando nós acusamos o nosso cônjuge a respeito do fracasso que tenhamos conforme família. Quando nós não olhamos a nossa própria responsabilidade. E o pastor Justino acabou concluindo no final de que, tendo uma boa ou uma má família, você é responsável. Uma outra coisa que a pastora Isabela disse é que muitas vezes nós não olhamos com olhos iluminados para com aquilo que nós temos. Os nossos olhos às vezes são trevas. Não enxergamos a bênção ou o próprio mal que eu causo na minha família. Precisamos ter uma visão divina sobre a família que o Senhor Deus tem nos dado. Compartilhei com meus alunos, e desculpe se eu sempre falo dos meus alunos, é porque Deus tem os me dado a fim de que eu possa exercer também os meus dons e meus talentos. E dons e talentos que eu tenho lá na escola, foi Deus que me deu. E eu os uso para glorificar Deus. E faço como John Wesley, uma vez, um dos reformadores da igreja, ensinou. Ele falou que o mundo era a sua paróquia. Então eu sempre vejo numa sala de aula a oportunidade de compartilhar preceitos cristãos. Muitas vezes sem dar o endereço, mas dar o princípio. E compartilhei ainda essa semana com os meus alunos de que quando eu comecei a namorar a Gislene, ela tinha apenas 15 anos de idade e eu já tinha 20. E eu fui o primeiro namorado da Gislene. Tive o privilégio de ser o primeiro e único. Bom, não posso dizer o mesmo. Eu já tinha namorado antes, tinha tido outros namoros, mas nenhuma das quais eu havia encontrado antes me completava. Faltava alguma coisa, não era. E eu nunca vou me esquecer de uma tarde de uma melancolia profunda. Mal sabia que a minha bênção estava tão perto de mim. Tem um condomínio chamado Parque dos Eucaliptos, ali do lado ali da Vila Padre Manuel da Nóbrega. Eu morava ali na Vila Padre Manuel da Nóbrega e eu fui atrás desse condomínio porque dava para uma fazenda que tem ainda lá, um descampado grande, e tem um pôr do sol, irmãos, lindo demais. E eu estava ali, orando e conversando com Deus. Deus, naquele pôr do sol, olha que coisa romântica, né? Naquele pôr do sol lindo, e eu conversando com Deus. Coloca na minha vida uma moça que me ame. Aliás, Deus, que ame ao Senhor mais do que a mim. Porque se essa mulher chegar na minha vida, eu tenho certeza que ela irá me fazer feliz. Mal sabia que ela morava ali atrás, num dos condomínios. E quando a conheci, uma jovenzinha de 15 anos. E falei, mas Deus, ela só tem 15 anos. E o Senhor falou no meu coração, você vai fazer parte do milagre, viu? Se você quer uma esposa, então você vai fazer parte desse milagre. Ela será a sua esposa, mas parte dessa formação você terá um papel. Irmãos, que bênção. Que bênção é a Gislene na minha vida. É uma mulher que dificilmente você vai vê-la à frente de algum trabalho aqui na igreja. Mas se eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui hoje à noite, é porque ela dá todo o suporte para que isso aconteça. Ela cuida maravilhosamente de mim e dos meus filhos. Ela ama esse Deus mais do que a mim mesmo. Porque em momentos de crise, ela chegou a dizer para mim, se você não for, eu vou, e meus filhos vão também. Uma mulher que ama mais a Deus do que a mim. Era isso que eu precisava. É disso que eu preciso. Porque nesse ambiente
eu tenho aprendido a amar a Deus e a amar essa esposa. Namorando a Gislene, nós já sabíamos ao longo do nosso namoro quantos filhos nós queríamos ter, quais seriam os seus nomes e qual seria a prioridade das nossas finanças. Nós queríamos investir na educação dos nossos filhos, para que eles pudessem ter a oportunidade que eu não tinha tido e nem ela teve. Então, já de antes, mas isso, irmãos, porque o Senhor Deus colocou homens e mulheres da igreja para nos orientar a respeito. Portanto, irmãos, eu posso, você pode ter uma família segundo o padrão divino. E, irmão, quero dizer uma coisa para você, algo que o pastor Justino afirmou nesse domingo: não há famílias perfeitas. Sabe, perfeita no sentido de que não, sem ruga, sem qualquer dificuldade, sem qualquer abalo, sem qualquer... Irmãos, perfeição significa estar cumprindo ao propósito ao que foi criado. De repente você tem uma caneta daquelas tipo Bic, não posso usar essa porque não é, mas às vezes você tem uma caneta, ela está funcionando, né? Ela está escrevendo, mas a ponta de trás foi lascada, perdeu a tampa que a protege, mas ela está escrevendo, quebrada às vezes, né? Ela é perfeita se estiver escrevendo, porque o propósito da caneta é escrever, então ela é perfeita. Irmãos, você não pode, talvez não tenha aquela família perfeita segundo aos ideais humanos, mas se ela está cumprindo com o propósito a qual Deus a chamou à existência, ela é perfeita. Amém? Mas como saber se a minha família é uma família perfeita segundo aos olhos de Deus? Sabe, meus queridos, a família tradicional é chamada pelos especialistas das famílias como a família nuclear ou elementar. E a família nuclear e elementar é aquela composta pelo marido, pelo homem, pela mulher. Esses se uniram através dos laços do matrimônio e tem um relacionamento estável, tem os seus filhos, ou não, mas tem os seus filhos, os ensinando, os educando a um comportamento, influenciando a um comportamento que irá ajudá-los a serem cidadãos dessa sociedade. E é no seio dessa família nuclear, tradicional, elementar, que os costumes são perpetualizados, passando de geração em geração. Mas os tempos têm sido difíceis, irmãos, não só para a família, como também para a igreja, que é a grande família de Deus. Além dessa visão da família nuclear, elementar, os especialistas também têm apontado para uma nova formação familiar que tem surgido, ou que já vem surgindo ao longo dos anos, a chamada família monoparental, que é formada apenas por um dos cônjuges, talvez uma viuvez ou um divórcio, e só existe então agora a figura do pai ou a figura da mãe. Também existe agora, nos tempos mais moderninhos, a família comunitária, e talvez não tão moderninho assim, onde numa casa vários adultos, e a responsabilidade da criação, da educação da criança é de todos, não é do pai, não é da mãe, mas está ali o avô, está ali a tia, está o cunhado, concunhado, tudo lá naquele mesmo ambiente, e as crianças que são frutos dos relacionamentos ali, criado e educado por todos, uma família comunitária. E agora nós temos a família arco-íris, que é formada por dois homossexuais, nunca, jamais serão casal,
Nunca, irmãos. Mas dois homossexuais que têm sob sua tutela uma ou mais crianças para cuidar. Ou então um homossexual que tem uma ou mais crianças para cuidar. E tem a chamada a família contemporânea, onde a mulher assumiu o papel do marido. É a mulher que assumiu toda a responsabilidade da casa. E sob a sua sombra está o esposo. Uma figura enfraquecida. Uma troca de papéis. E às vezes até isso pode abranger o exemplo da família monoparental, onde a mulher tem a posição, mas aí, irmãos, por causa de uma viuvez ou por causa de um divórcio, ela se vê obrigada a assumir a direção da família. Um pouco diferente dessa família contemporânea, onde a mulher assumiu a frente. E muitas vezes pela covardia do homem, em colocar a mulher na frente para servir como seu escudo, para ficar acomodado na sua situação. Meus irmãos, esses conceitos que eu estou compartilhando com os irmãos, ou quaisquer outras alterações que têm surgido, que nós encontramos na instituição familiar, nunca fizeram parte dos planos de Deus. A família e a igreja têm sido instituições alvo do diabo. São instituições pilares dessa sociedade. Quando nós somos desafiados a encontrar soluções para essas famílias, ou para esse tipo de família, irmãos, são situações, são soluções paliativas para problemas que o homem criou. Quando somos desafiados pelos outros para buscar então soluções, e colocamos diante do Senhor Jesus, e agora? O que fazer com esse tipo de família? Abra a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 19, verso 4. Mateus, capítulo 19, verso 4. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai apontar a direção. Mateus, capítulo 19, versículo 4. Amém? Então respondeu ele: não tendes lido? Então respondeu Jesus: não tendes lido? A situação é o seguinte, irmãos. Estava lá Jesus com os seus discípulos e chegaram até ele os fariseus, os hipócritas religiosos daquela época. E não estava buscando em Jesus uma instrução para a família, para um problema encontrado. Eles estavam querendo testar Jesus. Eles estavam tentando pegar Jesus em alguma contradição para acusar Jesus. Vamos ler versículos 3 até o versículo 8. Amém? Versículos 3 de Mateus capítulo 19 até o versículo 8. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua esposa por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: então, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração.
é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Se nós queremos conhecer o padrão de Deus para a família, para um casal, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Jesus disse: não tendes lido? Ou não conheceis a palavra? Meu querido, minha querida irmã, longe de mim em usar a palavra do Senhor para vos ferir. Que o Senhor Jesus e que o Espírito Santo possa dar boa direção a essa palavra. Não quero falar nada mais do que o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Você quer ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida? Você quer ter uma família bem-sucedida? Então, medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. Procure conhecer a vontade de Deus. Volta comigo rapidamente, não estava aqui anotado, mas o Espírito de Deus me sensibilizou para ler esse trecho das Escrituras com os irmãos também. Salmos 1. Os Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aonde está a orientação, o segredo para o sucesso? Na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Meditar na palavra do Senhor significa que nós devemos estudá-la antes, lê-la, meditar, não só pensar na palavra, mas também, irmãos, colocá-la em prática, porque somente dessa forma nós teremos a experiência da verdade de Deus na minha vida, você na sua vida. Compartilhei essa manhã também, irmãos, na escola bíblica dominical, e eu vos convido a estar conosco domingo próximo, às 9 horas da manhã, para que possamos estudar a Bíblia juntos. Invista na sua formação espiritual, invista na formação espiritual da sua família, vem para a aula bíblica dominical, aprenda mais da palavra do Senhor. E nessa manhã, juntamente com os irmãos, eu compartilhei que ontem à noite, quando eu fui me deitar, logo na primeiras horas do sono, e eu sei disso porque logo acordei sensibilizado com um sonho que o Senhor me deu. Irmãos, foi lindo. Há muito tempo eu não sonhava ou tinha uma visão. Eu tenho comigo que foi uma visão, e que o Senhor também estava me admoestando, e que eu saía caminhar com alguém. Eu tenho comigo que era um anjo, estava caminhando. Se sonho ou visão, irmãos? Eu não sei, mas eu sei o que eu vi, e que eu estava caminhando, e de repente nós fomos deixando a rua, fomos subindo. Que sensação maravilhosa! Fomos subindo e ultrapassamos os céus, e de repente, ao ultrapassar o céu, eu olhei abaixo, não vi a terra, mas eu vi uma nova cidade. Era linda. Eu até fiquei pensando, se morrer ou partir dessa para a eternidade for assim, que experiência maravilhosa, eu quero isso para mim, Maranata. Mas quando eu olhei para a cidade, eu comecei a chorar. Eu fiquei triste. Não era para ficar triste.
Era para eu ficar cheio de júbilo, mas eu fiquei triste. E quem estava me acompanhando, vendo minhas lágrimas, perguntou para mim: por que chora? Sabe qual foi a minha resposta? Eu tenho medo de não saber viver nesse lugar. Irmãos, eu acordei com essa demonstração. Aqui nessa terra é o lugar de nós estarmos aprendendo com Deus. Nenhuma lição pode ser ignorada. Olha, é meu, tá? Essa experiência é minha e eu não uso ela para pregar, eu uso a palavra do Senhor. A verdade está aqui. Amém? Mas eu quero compartilhar essa experiência espiritual, porque a demonstração foi essa para mim. Esse aqui, a terra, é o lugar para você aprender com Deus, para quando chegar nas portas da Nova Jerusalém, da cidade celestial, não haver nenhum temor, nenhum medo, porque Deus é amor e Ele lança fora o medo, mas é para haver a confiança e entrar por aquelas portas triunfante para uma vida superior, cuja o que nós temos aqui, irmãos, não tem como comparar com o que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, para isso, temos nós a palavra do Senhor, para nos instruir com relação a como viver nesse mundo, não mais como a sociedade ensina, na vaidade dos seus pensamentos. Toda vez que o homem tenta aperfeiçoar aquilo que já é perfeito, ele estraga. A família é perfeita segundo a criação de Deus. O homem não tem que mudar, ele tem que aceitar esse padrão. Nós temos que buscar o padrão de Deus que Ele estabeleceu para a família. Você quer ter uma família bem-sucedida? A palavra do Senhor nos instrui em como estabelecer uma família bem-sucedida. Viver fora do padrão é criar problemas, irmãos. É criar conflitos que não haverá soluções simples. Pastor Justino sabe quantos problemas mirabolantes envolvendo famílias ele já não teve que atender ao longo do seu ministério. Irmãos, há situação que não tem o que fazer a não ser medidas paliativas, só para não complicar mais. Porque lá, ao estabelecer fundamentos para uma família, o fundamento foi errado. Foi estabelecido um fundamento influenciado por essa sociedade caída, essa sociedade que jaz no maligno. E tudo aquilo que não obedece o padrão de Deus, pode ter certeza, irmãos, vai dar problema. Vai dar problema. Mas, olha só o que o Senhor Jesus Cristo respondeu aos fariseus que estavam querendo pegá-lo naquela situação. Quando apresentaram, no versículo 3, falaram a Jesus Cristo a respeito do divórcio. Vieram a eles alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Veja só, ao marido, não é nem a mulher, tá? Ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo. O qualquer motivo é: minha túnica, você não costurou minha túnica? Vamos separar. Ou esse carneiro está mal assado, você não sabe preparar o carneiro, vamos separar. Por qualquer motivo. Aí Jesus falou: não tendes lido? Jogou eles de volta para a palavra. Não tendes lido que o Criador desde o princípio, olha o padrão, irmão, fez homem e mulher. Irmão, não adianta inventar modinha. Esse é o padrão de Deus. Não vai dar certo isso que estão arrumando aí fora. O padrão de Deus é homem e mulher. Olha só, Jesus, ele mostrou aquela turba que não estava buscando solução, mas tentando pegar Jesus em alguma falha. Mostrou que o divórcio nunca esteve, irmãos,
nos planos de Deus. No entanto, foi permitido, concedido permissivamente por Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Veja no versículo 5, e que disse, olha só, irmãos, não dá para ter família comunitária. Por isso deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher. Não tem jeito. Por mais que eu amo a Thaís, eu tive que deixá-la ir. Sair do ninho para montar um outro ninho. Esse deixar, irmãos, é geográfico, é econômico. Eu posso ajudar numa situação de dificuldade, mas a Thaís e o até esqueci o nome do meu genro, o Duda, Valbert, a gente chama ele de Duda, e o Duda, eles têm que assumir essa nova vida, e todas as responsabilidades que envolvem essa nova vida. Daqui 2, 3 anos, eles falaram que vem o meu neto. Senhor, manda logo. Mas eles têm que estar preparados para cuidar dessa criança que virá. Então eles tiveram que deixar o Duda, a sua mãe, a Thaís, o seu pai e a sua mãe, para formar uma nova família, unindo os dois numa só carne. Então, eles replicaram a Jesus, mas então por que Moisés permitiu? Por causa da dureza do vosso coração. Sabe o que isso significa, irmãos? Por causa da falta do amor no seu coração. Porque é da vontade de Deus que libereis o perdão. E não vai haver lugar que vai necessitar mais do perdão do que a família. Porque é justamente no seio da família é que o ser humano vai sofrer os traumas que ele vai carregar para o resto da sua vida. Carregar não, né? Ele pode liberar isso através do perdão. Todos nós, de alguma forma, fomos impactados por algum erro do meu pai, da minha mãe, do seu pai, da sua mãe, porque são humanos. Vão errar. Mas, irmãos, liberar perdão é um mandamento do Senhor. Tudo bem que não vale a pena nem honrar esse cantor, mas de alguma forma ele falou uma verdade. Não vou nem mencionar o nome dele, mas ele falou: você culpa seus pais por tudo. São crianças como você. O que você vai ser quando crescer? Irmão, dá uma boa olhadinha aí no seu coração. Não tem aquela criança ainda? Né? O nosso corpo ele pode envelhecer. Mas sabe aquela criança que também precisa do cuidado? Que também às vezes fica temerosa e insegura? Ela está aí dentro. Jamais vai se acabar. É o que somos, crianças crescidas. Louvado seja Deus, que é o nosso Pai eterno. Que por mais adulto que você seja, sempre seremos dependentes dele, dos conselhos desse Pai. Então não adianta você querer culpar o fracasso da sua vida, ou o fracasso da sua atual família, por causa do trauma que o seu pai e a sua mãe lhe imprimiu. Uma vez reconhecido esse trauma, está na hora de liberar o perdão, está na hora de deixar para trás e seguir em frente com a sua nova vida, segundo o padrão de Deus. Que não tenha você o padrão dos seus pais enquanto família, mas tenha o padrão de família segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Isso você pode fazer, a começar com você. Eu e a Gislene, nós decidimos isso, que não seria nem como o padrão da família dela e nem como o padrão da minha família, mas seria segundo as Escrituras Sagradas. E nós não temos o casamento perfeito, mas é perfeito segundo o propósito de Deus.
é perfeito segundo o propósito de Deus. E você pode ter uma família segundo o propósito de Deus. Olha só, irmãos, o padrão de Deus para a família é o mesmo para com a sua igreja. Deus é o padrão. Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é o padrão. O padrão de Deus é amor. Deus é amor e quer que vivamos em amor, na sua família e no seio da igreja. Nós somos filhos desse Pai eterno, desse Deus eterno, e Ele provou que nos ama e tem provado que nos ama. Ele não nos tem rejeitado, ainda que não temos em algumas situações alcançado o alvo, o objetivo. Ele não nos abandona, Ele não nos tem abandonado. Diz ainda, verso 2: andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse amor com que Deus tem nos amado não é um amor sentimental, é baseado em ação, atitude. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor tudo sofre. Esse amor não é um amor sentimental, é um amor fruto de uma decisão de continuar sendo bênção, continuar sendo bom, mesmo quando a vida, ou o seu cônjuge, ou os seus filhos não são bons para você. É continuar amando, mesmo não tendo a resposta positiva vindo do outro lado. Isso é amor, e amar é sacrifício. Amar é sacrifício. É se apresentar a Deus, segundo a palavra de Paulo em Efésios 5:2, como oferta e sacrifício a Deus. Qual é a dificuldade que você está enfrentando na sua casa? Qual é a dificuldade que você está enfrentando na igreja? Antes de ficar se autocomiserando, ou na autocomiseração, entregue o seu sofrimento a Deus. Uma vez eu todo, sentimental, emocional, me lamentando, com a minha mãe. Professora abençoada, me lamentando, dificuldade, mãe, Ela virou para mim e falou: deixa de ser egoísta. Deixa de ser egoísta, mas eu estou sofrendo. Fulano também está sofrendo. Você já pensou nisso? Opa, deixa eu guardar minha viola no saco. Não deu certo. Não deu certo se apresentar como vítima. É o que muitas vezes, quando estamos em crise familiar, nós queremos nos apresentarmos como vítima. Deixa de ser egoísta. Pastor Isabela, ela ao longo do sermão, ela apontou a nossa responsabilidade com relação à nossa família, com relação aos relacionamentos. Você tem responsabilidade. Se o seu cônjuge está agindo assim, qual é a sua contribuição para que ele tenha ou esteja agindo assim ou assado? Encaminhe a Deus o seu sofrer, coloque nas mãos do Senhor. Antes de se apresentar como vítima, coloque diante do Senhor a sua situação. Decida consagrar a Deus o seu sofrimento, porque o Senhor nos chamou a Ele com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, defeito,
perfeição, dor, alegria, tudo agora pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Apresente-se ao Senhor e decida fazer aquilo que Deus quer que você faça, como um sacrifício, como uma oferta. E isso ao Senhor é como um perfume agradável, agradável. Diz mais a palavra do Senhor. O padrão para o lar cristão, ainda no capítulo 5 de Efésios, olha só, versículo 22, Efésios capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, verso 1, instruções diretas à família, que deve ter como modelo Deus. Porque no começo do capítulo, Paulo fala, sede, pois, imitadores de Deus. Então não é a família do lado. Até a pastora Isabel, estou citando mesmo, porque foi uma linda pregação. Ela falou, muitas vezes nós olhamos para o quintal do outro e achamos que a grama é verdinha. Ela é mais bonita do que a sua, até você descobrir que aquela grama é artificial. Então deixa de ficar olhando para os outros, olhe para Deus. Não é segundo o padrão da sociedade, mas segundo o padrão de Deus. Sede, pois, imitadores de quem? De Deus. E como imitadores de Deus, ele deseja que as mulheres, verso 22, sejam submissas a quem? Aos homens? Não, aos próprios maridos. Não aos homens. Ela deve submissão ao seu marido. Submissão é respeitar, é dar suporte à missão que ele recebeu de Deus, como chefe da casa, como sacerdote do lar. É dar condições para que ele desempenhe a função que o Senhor separou para ele. Porque, para que ele também não faça como muitos pastores fazem ao pastorear um rebanho, faz gemendo. Porque ovelhas não são submissas, são rebeldes. Quando as ovelhas são rebeldes, o trabalho do pastor é um trabalho de dor, de dor e de dor. Mas quando as ovelhas respeitam e obedecem os seus guias, conforme a instrução de Hebreus capítulo 10, o pastor faz isso com menos sacrifício. Quando o marido recebe o suporte da mulher, o incentivo para desempenhar o seu papel, ele vai ser um melhor marido que você poderia ter. A palavra do Senhor diz, porque, verso 23, o marido é o cabeça, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Segundo a orientação do meu esposo, segundo a conversa que tive com meu esposo, segundo o que nós combinamos, vamos fazer assim, assim, assado. Você está respeitando o seu marido. Esse negócio de falar do seu cônjuge negativamente na frente dos outros, de familiares, de amigos, mesmo que seja num tom de brincadeira, deve ser reprimido, em nome de Jesus. Não deprecie o seu marido, não deprecie sua esposa. Se há algo a resolver entre você e ela, ele e ela e ele, que seja isso lá na tua casa. Mas diante dos outros, honre o teu marido, honre a tua esposa. Como a igreja deve honrar Jesus Cristo, deve submissão a Jesus Cristo. Versículo 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. A palavra do Senhor não está falando capacho, escrava. Não vamos distorcer não, viu, irmãos? Porque quem distorce a verdade de Deus é o capeta, é essa sociedade distorcida. Isso daqui é respeito, é respeito. E olha o que a palavra diz aos maridos, verso 25: maridos, amai vossas mulheres, ou melhor, aí não, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí, hein? Que mulher que não vai querer ter um homem
que esteja pronto a morrer por ela. Um homem que esteja pronto a servi-la, a cuidar dela, a suprir, porque é isso que Cristo faz conosco, é isso que Cristo faz com a igreja, não é? O que Cristo faz com a igreja é o que eu devo fazer com a minha esposa, pela minha esposa. Não fica fácil respeitar um marido como esse? Irmãos, o padrão de Deus é sucesso familiar. E os filhos? Irmãos, simples. Filho, capítulo 6, verso 1, obedeceis vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Acabou. Não é assim, olha, precisamos tomar uma decisão, eu recebi uma proposta da empresa, tenho que mudar lá para o Rio Grande do Sul, vamos reunir a família. Família democrática. Filho, com o mesmo peso de decisão que a esposa, e a esposa como filho, todo mundo sendo tratado como um igual. Todo mundo como se tivesse o mesmo papel. Não tem não. Essa decisão cabe ao homem junto à sua mulher. Os filhos vão para onde os pais determinar que devem ir. Filho, eu falo para Isabela, a minha caçulinha, você só tem duas coisas a fazer: obedecer e brincar, brincar e obedecer. Só, você não manda, porque ela, se der espaço, eu quero agora eu quero que você vá lá, senta naquele cantinho, que ela tem um cantinho lá em casa, e pense no que você acabou de falar. Só vai, 5 minutos, quando o ponteirão chegar em tal, aí você vai sair, mas vai dizer por que você ficou aí. Aqui na igreja, irmãos, nada de ficar correndo, nada de ficar atrapalhando o bom andamento do culto. Graças a Deus, não, deixamos as crianças à vontade. Até onde, né, irmãos? Temos que ter bom senso. Temos que ter bom senso. As crianças precisam ter limites. Mas é muito bom ter as nossas crianças correndo pela igreja. É melhor correr aqui do que lá na rua, né? É melhor ter eles aqui, o auezinho deles, do que lá na rua. Mas, irmãos, a gente precisa pôr limite. E eu não nego a disciplina à minha filha, não. E ela sabe. Seja na igreja, seja onde for, eu vou procurar um banheiro e nós vamos ter uma conversa. Papel de filho é obedecer. Não sou eu que estou falando isso, irmãos. É a palavra de Deus. Por isso que eu disse, longe de mim, querer machucá-los. Querer usar da palavra do Senhor para ferir o meu irmão. Muito pelo contrário. Eu quero expor a palavra do Senhor. É assim que a palavra nos instrui com relação à família. Você quer ser bem sucedido como pai, como mãe, como esposo, como filho, obedecendo aos seus pais. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Não é só viver muito não, é viver bem. Honra teu pai, honra tua mãe, e você há de ver o quanto Deus há de te honrar também. Irmãos, Deus estabeleceu o padrão para a família. Viver fora desse padrão é criar problemas, e não haverá soluções simples. Apenas teremos soluções paliativas. Você quer ser feliz? É hora de entregar a sua família para Jesus. Eu gostaria de estar orando com você a esse respeito. Que possamos, nessa noite, estar consagrando nossas famílias ao Senhor. Se até então estávamos vivendo como o cabeça da igreja, como cabeça da família, mas sem levar em consideração que cabeça da família tem que ser tal qual Cristo é o cabeça da igreja. Se estávamos vivendo como uma militante feminista, ou qualquer outro padrão não estabelecido por Deus, chegou a hora, irmãos, de nos arrepender. Chegou a hora de nos consagrar ao Senhor. Irmãos, eu quero entrar naquela cidade maravilhosa, mas é preciso, irmãos, seguir as instruções do Senhor.
obedecer segundo a vontade de Deus. Eu gostaria de passar a palavra ao pastor Justino, o anjo dessa igreja, para que ele possa nos conduzir nessa oração.